Oi, queridos, tudo bem? Passando aqui hoje para falar com vocês sobre uma pergunta que uma mãe me fez, né? Ela me diz assim: Luísa, o que você queria que a escola fizesse hoje, né? Se o Moisés hoje fosse, voltasse no tempo, né? Para começar, se eu pudesse voltar no tempo com a experiência que eu tenho hoje, Moisés não frequentaria a escola. Ele simplesmente faria aquela coisa de estudar em casa, que tem um nome aí bem bonito até, mas eu não sei, não consigo lembrar. Alguma coisa school, homes, alguma coisa assim. Porque foi escola e muito sofrimento, gente. Domingo eu fui parar para ver Fantástico. Eu vi tanta reportagem absurda, tanta falta de respeito vindo de profissionais. A falta de respeito, ela não tem que vir de lugar nenhum, né? Respeito é via de mão dupla. Mas quando ela vem do que você menos espera, que é de um profissional, as cenas que eu vi ali no Fantástico Domingo, professores arrastando mesa, tratando o autista ou a pessoa com alguma outra deficiência da maneira brusca, sem entender, xingando absurdamente, sabe? Isso me deixou assim. Eu fui dormir muito mal o domingo. Muito, muito mal. Sabe por quê? Porque o Moisés hoje está com 23 anos. Então, assim, eu falo no livro que quando Moisés terminou o ensino médio, né? Ele foi para a faculdade, já fez tudo online. Foi igual uma pata de elefante, assim, que saiu do meu peito. Porque cada ida na escola é muito sofrimento. Sempre tinha bullying, sempre tinha falta de atenção, sempre tinha reclamação, sabe? Era muito puxado, era muito cansativo, era muito estressante, tanto para mim quanto para ele. E essa mãe me perguntou o que você faria diferente. Aí eu fiquei pensando, assim, eu falei, eu não sou especialista em autismo, né? Mas assim, se eu tivesse uma escola, eu teria pessoas. Hoje, por exemplo, mudou muitas coisas. Antes, eu sou professora de primário, né? Então, hoje eu não posso dar aula pro primário, por quê? Porque só quem é formado em pedagogia, né? Então, eu contrataria profissionais, alguns professores, sei lá, a escola tem 200 alunos, tem X professores, pelo menos uns três desses professores com uma especialização em aba, por exemplo. A aba é uma técnica que eu li que eles usam, que é uma coisa reforçadora, reforça os comportamentos bons. O especialista que entende de aba, ele consegue identificar a crise, consegue identificar o gatilho que a criança está vivenciando ali e ajuda. Aí você imagina, você está na escola, eu sou a professora e não entendo nada, mas tem lá meu aluno autista. Aí eu percebo que ele tá começando a ficar estranho, que tem alguma coisa incomodando. Imagina, você vai e pede alguém para chamar, vai lá e chama a tia fulana. Porque além de ser professora, ou então ela é psicóloga, ela também entende de aba, ela vai lá e te dá um reforço. Vai dar um reforço para aquela professora. Porque às vezes aquela professora não tem o menor tato e não sabe lidar com o autista. Era uma coisa que eu colocaria, sabe, dentro da escola. Vários profissionais, né, que pudesse dar o apoio para os outros professores. Porque eu acho que isso ia ser inclusivo, não ia passar essa vergonha, porque nem todo professor ele vai se especializar em alguma coisa, né, relacionado ao autismo, sabe? Uma outra coisa que eu faria se eu tivesse uma escola, da mesma forma que na época que o Moisés estudava tinha o ProErd, eu não sei se vocês conhecem, é uma coisa muito legal. É um policial, é um sargento, alguém de alguma patente, né? Vai lá na escola e dá aquela palestra sobre abordagem de drogas, como que os alunos têm que fugir, dá um monte de dica para eles, sabe? Como fugir desses traficantes, porque aparece, né, gente, em porta de escola, tem abordagem, e dá isso tudo. O que eu faria? Eu colocaria pessoas para dar uma palestra, não só para os alunos, para os pais também. Reunião no pátio da escola. Gente, deixa eu explicar um pouquinho para você sobre o autista. O seu coleguinha, ele age dessa forma, não é porque ele é mau. É porque ele tem uma disfunção neurológica, ele precisa que você haja com ele da seguinte forma. Ah, por exemplo, ele não gosta que eu ponha a mão nele. Isso, é porque o toque pro autista é como se você estivesse batendo nele. Ele sente dor.
Então, se cada aluno, cada pai participasse de uma palestra dessa na escola, sabe? Seria incrível, porque não ficaria esse mundo perdido. É tão mais fácil a pessoa que tem um filho que não é autista, né, e vai conviver com o autista, é muito mais fácil você virar e falar: eu queria que meu filho não estudasse com aquele menino esquisito, com aquele menino estranho, porque é assim que é o que eles chamam até hoje, infelizmente, entendeu? Então, assim, duas coisas simples que eu colocaria na escola: profissionais que entendessem pelo menos dessa técnica aí do ABA e palestras. Que às vezes tem tantas palestras na escola que são tão assim mais ou menos, pelo menos seria uma coisa inclusiva, seria uma coisa legal, esclarecimento. Quando a pessoa conhece o autismo verdadeiramente assim, sabe? Ela vai ver que não é algo tão complicado assim para você lidar. Às vezes um simples comportamento, sabe, uma maneira de você tratar o aluno já faz toda a diferença, tanto para o autista quanto para a família. A família sofre muito, gente. A família sofre muito. Eu falo muito isso no meu livro, sabe? De buscar o Moisés na escola, ver mães sendo tratadas assim, parecendo que são princesas e me entregando o meu filho como se fosse qualquer coisa. Isso é muito ofensivo. Então eu faria isso. Acho que basicamente, acho que essas duas coisas, sabe? No meu entendimento, tá, gente? Porque graças a Deus Moisés não tá mais em escola. Eu faria isso. Eu acho que ia ser muito agregador, tá bom? Um grande abraço para vocês. Deixe seu comentário aí, de repente uma dúvida, alguma coisa que eu possa te ajudar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.